Durante certo período de tempo, um médico tem consultas com 3.000 pacientes diferentes. 40% dos pacientes são do sexo masculino. 70% dos pacientes do sexo feminino têm 50 anos de idade ou mais. Em média, 1 em cada 20 pacientes cancelam uma consulta. E supondo que todos os pacientes têm a mesma probabilidade de cancelar suas consultas, qual é o número mais provável de pacientes do sexo feminino com idade menor do que 50 anos? Então, galera, vê só. Se você tem 40% dos pacientes são do sexo masculino, então 60% são do sexo feminino, ok? Então, mulheres, 60% de 3.000. Quando nós calculamos 60% de 3.000, teremos 1.800 mulheres. Dessas 1.800 mulheres, 70% dessa quantidade tem 50 anos ou mais. Então aqui, 50 ou mais, 70% de 1.800. Então, menos que 50, você vai ter 30% dessa quantidade. Que no caso, quando nós fizermos a conta, vai me dar 540, menos que 50. Supondo que todos os pacientes têm a mesma probabilidade de cancelar suas consultas, qual é o número mais provável dos pacientes do sexo feminino, com idade menor do que 50 anos, que cancelam suas consultas? Então, dessa quantidade, qual a chance de cancelar sua consulta? É uma chance em 20. Então, a quantidade de cancelamentos desse grupo vai ser 1/20 de 540. 15 mais 1/20 nele todo mundo, então cada grupo a chance vai ser 1 em 20 de cancelamento. Com isso, a chance de cancelar vai ser 27. Resposta, letra C de casa. Considere um conjunto de N mulheres grávidas internadas em uma maternidade para dar à luz. Admita que o número de filhos do sexo feminino é uma variável aleatória com distribuição binomial, pois cada nascimento pode ser considerado independente dos demais, e que a probabilidade de um nascimento do sexo masculino seja de 1/2. Então, consequentemente, feminino também vai ser 1/2. Para n igual a 6, qual a probabilidade percentual de termos 4 filhos do sexo feminino? Indica o valor mais próximo. Então, vou ter 4 do sexo feminino, ou seja, 4 mulheres, e 2 homens. A chance do primeiro ser mulher vai ser 1/2. A chance do segundo ser mulher vai ser 1/2. E a chance dos 2 primeiros serem mulheres vai ser 1/2 vezes 1/2, que daria 1/4. A chance dos 3 primeiros serem mulheres vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E também incluindo o quarto vezes 1/2 novamente. A chance de ser homem vai ser 1/2. E de último ser homem também 1/2. Pelo princípio fundamental da contagem, de cada uma dessas possibilidades associamos uma dessas. E se nós simplesmente multiplicarmos aqui, você está desconsiderando a possibilidade, por exemplo, que os 2 primeiros fossem homens e os 4 últimos fossem mulheres. Aí você me diz, mas a probabilidade não vai ser a mesma? Vai. Mas eu tenho que considerar todas as possibilidades que me atendem, porque aumenta a minha chance. Então, as possibilidades seriam a quantidade de maneiras que eu posso trocar essas 6 pessoas de posição entre si. Então, vezes uma permutação de 6. Se eu troco os homens de posição entre si, não muda nada, com 2 repetidos. E se eu troco as mulheres de posição entre si, não muda nada, com 4 também. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Dá 1/64. Aqui, 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. O 6 fatorial eu posso reduzir até o 4. E aqui, fazendo a devida simplificação, nós teremos 30 em cima, dividido por 128 embaixo. Se eu pego 30 pessoas e divido por 128, isso aqui vai dar aproximadamente 0,23. 4.
Então isso aqui equivale a 23,4%. Resposta, letra C de casa. A fundação da sua casa tem cerca de 2.000 cupins. Os cupins crescem a taxa de 2% ao dia. Quanto tempo levará até o número de cupins quadruplicar? Use as aproximações do LN2 de 50 e de 51. Indique o valor do inteiro mais próximo do valor obtido. Então, pessoal, nós temos 2.000 cupins e a cada dia aumenta 2%. Quando a gente quer aumentar de um certo percentual, se você lembrar, a gente multiplica por 1 mais a taxa. Sendo que essa taxa é de 2%, então vai ser 1 mais 0,02. Então, a cada dia eu multiplico por 1,02. Próximo dia, aumentaria novamente 2%, multiplicaria novamente por 1,02. Após X dias, 1,02 elevado a X. E esse resultado vai ser quadruplicado do valor inicial, ou seja, vai ser 4 vezes 2.000. Analisando aqui, 2.000 é um fator multiplicativo dos dois membros. Posso simplificar os dois lados por 2.000. E aqui eu me deparo com a igualdade de potências, que não é de mesma base. É um valor é uma equação exponencial, porque o valor desconhecido está no expoente. E a primeira tentativa, quando você tem uma equação exponencial, é você transformar com igualdade de potência de mesma base. Se a gente não consegue fazer uma igualdade de potência de mesma base, inevitavelmente a gente aplica o quê? O logaritmo dos dois lados. E nesse caso eu vou aplicar o logaritmo natural, porque é a informação que ele me deu. Então o ln de 1,02 elevado a x vai ser o ln de 4. Propriedade do logaritmo, ele transforma essa potência numa multiplicação. Então esse x vai passar multiplicando, vai ficar o ln de 1,02 igual ao ln de 4, sendo que 4 é 2 ao quadrado. Kenji, ele não me deu o logaritmo de um número decimal. Geralmente dá logaritmo de números inteiros. Então você pode transformar esse número decimal em uma fração. 1,02 equivale a 62 dividido por 100. E ln de 2 ao quadrado, esse 2 vem para frente multiplicando 2 vezes o ln de 2. Lembrando que o logaritmo, o que é que ele faz? Ele pega uma operação mais complicada e transforma numa mais simples. Então ele vai pegar essa divisão e transformar numa subtração. Então vai ficar x vezes o ln de 102 menos o ln de 100. Mas se eu puder simplificar, eu posso simplificar ainda por 2. Então vai ficar x vezes o ln de 51 sobre 50. O ln de 2 ele mandou adotar igual a 0,70. Então eu vou substituir. E como nós tínhamos falado, ele vai pegar essa divisão, transformar na subtração. Então vai ser o ln do primeiro menos o ln do segundo. E 2 vezes 70 dá 1,40. ln de 51, pessoal, dá 3,93. ln de 50 dá 3,91. Então vai ficar 3,93 menos 3,91. Menos 3,91 igual a 1,40. Sendo que 3,93 menos 3,91, isso aqui equivale a 0,02. E se eu quero o valor de x, 0,02 está multiplicando, passou dividindo. Quando dá 1,40 dividido por 0,02 dá 70. Então em 70 dias, a quantidade de cupins vai quadruplicar. Resposta à letra B de Brasil. É dada a distribuição dos candidatos em um vestibular para os cursos de medicina, odontologia e enfermagem, segundo a escolha do curso e sexo do candidato. Se o estudante é sorteado ao acaso, qual a probabilidade de não ter escolhido enfermagem? Então, o total de candidatos, pessoal, serão quantos? 350, mais 250, 600, com 200 dá 800 dos homens. 450 com 250 dá 700, mais 200, 900 das mulheres. Então, se ele está querendo que não tenha escolhido enfermagem, desse total de 1.700, eu tenho que tirar 400. Então, 1.700 menos 400 dá 1.300 do total de 1.700 pessoas. Então, a chance dele escolher uma pessoa que não faz enfermagem são 1.300 pessoas do total de 1.700. Simplificando essa fração por 100, 13 sobre 17, resposta letra D aprovado.
Um biólogo descobriu que depois de T dias, a massa de um certo organismo é dada por M de T. Em quantos dias a massa do organismo triplicará? Então, no momento inicial é quando T é zero. Então, no momento inicial, se T é zero, vai ficar 3 vezes E elevado a 0,2 vezes zero. Se nós observarmos, 0,2 vezes zero dá zero. E qualquer número elevado a zero dá 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 dá 3. Ou seja, a quantidade inicial é 3. Normalmente, quando você tem uma função exponencial e tem uma constante multiplicativa, esse aqui é o valor inicial. Se ele está querendo que a quantidade triplique, então, se o valor inicial é 3, ele está querendo que essa quantidade se reduza, na verdade, vá para 9. Então, 9 é igual a 3 vezes E elevado a 0,2t. 3 multiplicando vai passar dividindo. 9 dividido por 3 dá 3. Isso aqui eu tenho uma igualdade com o valor desconhecido. Como o valor desconhecido está no expoente, isso aqui é uma equação exponencial. Então, se a gente não consegue escrever como igualdade de potência de mesma base, inevitavelmente a gente aplica o quê? O logaritmo. Vou aplicar o log natural, ou seja, o log na base E, porque essa foi a informação que foi dada. Então, o log de 3 na base E é igual ao log de E elevado a 0,2t na base E. Sendo que o log de 3 na base E equivale ao ln de 3. Então, esse resultado é 1,1. Propriedade do logaritmo. Esse expoente passa para frente como fator multiplicativo. Log de E na base E vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes 0,2. Então, temos que 1,1 é igual a 0,2t. 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo. Teremos 1,1 dividido por 0,2. Isso aqui vai me dar 5,5. Então, quantidade de 5,5, letra E da escola. Os medicamentos A, B e C funcionam em 70%, 80% e 90% dos casos, respectivamente. Cada um de 3 pacientes toma um desses medicamentos. Qual a probabilidade percentual de exatamente 2 dos pacientes serem curados? Então, possa ser que a cura seja com A e B e C não curado. Pode ser que A curado, B não curado e C curado. E possa ser que A não curado, B curado e C também curado. São as 3 opções. Então, a possibilidade de A ser curado é de 70%. 70% escrevemos 70 sobre 100, ou 7 décimos equivale à mesma coisa. A chance de B ser curado é de 80%. 80 sobre 100, 8 décimos. E a chance de ser curado é de 90%. Então, de não ser curado, 10%. De cada uma dessas possibilidades, associamos uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, multiplicamos. Mas poderia ser que o primeiro fosse curado, ou seja, 70%. Pode ser que o segundo não seja curado, então vai ser 20%. E pode ser que o terceiro seja curado, 90%. De cada uma dessas possibilidades, multiplicamos mais uma vez. E por último, a chance de A ser curado é de 70%, então de não ser curado vai ser 30%. A chance de B ser curado é de 80%, de C ser curado 90%. Aqui, o que é que nós faremos? Simplificaremos por 10 aqui, ó, cada um, porque faz com que tenhamos os mesmos denominadores. Fica mais fácil fazer a conta. Se nós fizermos a multiplicação de frações aqui, 7 vezes 8 vezes 1 dá 56. Embaixo, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 9, pessoal, isso aqui vai me dar 126 sobre 1000. E aqui, mais uma vez, 3 vezes 8, 24. 24 vezes 9, 216. Se eu somar todas essas frações aqui, como o denominador é o mesmo, eu posso operar em cima e dividir por 1000. Então, 216 mais 126 mais 56, isso aqui vai me dar 398. Como ele está querendo a divisão, uma porcentagem, uma divisão por 100. Então, para que eu transforme embaixo 100, só é dividir embaixo por 10. E quando eu dividir em cima por 10,
vai ficar 39,8%. Resposta, letra E de escola. Uma caixa de analgésico em certa farmácia custa R$18 e são vendidos 32 caixas por semana. Uma pesquisa revelou que a cada diminuição de 50 centavos no preço da caixa, o número de unidades vendidas por semana aumenta em 4. Qual o valor máximo que a farmácia pode arrecadar semanalmente com a venda dos analgésicos? O gráfico do valor arrecadado em termos do número de caixas vendidas é dado abaixo. Então, a arrecadação, pessoal, você pode dizer que equivale ao preço do produto multiplicado pela quantidade. A arrecadação inicial, o preço é de 18 e a quantidade são 32 caixas. E é dito que a diminuição de cada 50 centavos, o número de caixas aumenta em 4. Então, se eu der X aumentos, X diminuições de 50 centavos, o preço vai ser 18 menos X vezes 50 centavos. Para cada diminuição de 50 centavos, a gente aumenta em 4 caixas. Então, se eu dei X diminuições, a quantidade vai aumentar em X vezes 4. E se nós observarmos, isso aqui é uma função do segundo grau. Porque isso aqui é do primeiro grau. Quando eu multiplico por outra do primeiro grau, vai me dar uma coisa do segundo grau. Se nós quisermos desenvolver aqui, a gente vai fazer a distributiva. 18 vezes 32 vai me dar 576. 18 vezes 4x vai me dar 72x. Menos com mais dá menos. Meio x vezes 32 dá menos 16x. Menos com mais dá menos. 4 vezes meio dá 2, x quadrado. Organizando, menos 2x quadrado. 72x menos 16x vai me dar mais 56x. Mais 576. Veja que, algebricamente falando, isso aqui é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo. O gráfico já diz tudo aqui. Então, o que é que nós sabemos? Nessa relação aqui do gráfico, que é um gráfico, uma parábola com cavidade voltada para baixo, para cada x você tem uma arrecadação. A arrecadação é máxima aqui no topo. Se ele está querendo a arrecadação máxima faz o papel de y, é o y do vértice, que eu posso calcular por menos delta sobre 4a. Quem já poderia calcular o x do vértice e jogar na função? Também poderia, não tem problema algum. Se nós calcularmos o delta, pessoal, vai ficar o quê? b ao quadrado menos 4ac. Então, quando nós fizermos essa conta, você tem 56 vezes 56, 3.136. Menos com menos deu mais. 8 vezes 576 dá 4.608. Se eu pego 4.608 e somo com 3.136, isso aqui dá 7.744. Então, menos o delta, dividido por 4 vezes aqui é 4 vezes menos 2, dá menos 8. Então, quando a gente dividir, vai dar R$ 968, o valor máximo arrecadado. Resposta letra D de dado. A hemoglobina glicosilada, HbA1c, reflete a glicemia média do indivíduo durante 2 a 3 meses que antecede a realização do exame, junto com a representação gráfica da glicemia média em termos da hemoglobina glicosilada. A relação seguinte: se admitirmos que existe uma relação linear entre a HbA1c e a glicemia média, qual seria a glicemia média do indivíduo de 8,5%? Então, pessoal, vê só. Se você observar, a cada unidade que varia aqui, aumenta 135. Então, se a cada unidade que aumenta sempre a glicemia em 135, então isso aqui é um aumento constante de acordo com a função afim, uma função do primeiro grau. Por isso que o gráfico aqui, geometricamente falando, é uma reta. Ok? Se ele está querendo exatamente quando o HbA1c é de 8,5%, é o valor que está entre esses dois. Então, observa que a cada uma unidade, aqui aumenta 135. Então, se é de 8,5%, vai aumentar meia unidade. Então, ao invés de aumentar 135,
vai aumentar a metade de 135. Desculpa, ao invés de aumentar 35, vai aumentar a metade de 35, que é 17,5. Então, se está em 205 e vai aumentar 17,5, é para 222,5. Resposta, letra A de aprovado. O meu cachorro toma comprimidos para melhorar o seu pelo. Os comprimidos vêm em caixa com 300 unidades. Inicialmente, o veterinário recomendou a dosagem de 6 comprimidos diários. Depois de certo período, o número de comprimidos passou a ser de 6 para cada um de 2 dias da semana, e de 4 para os demais 5 dias. Se hoje comprei uma caixa de comprimidos, qual o número máximo de dias extras que essa caixa vai durar, se comparado com a dosagem administrada anteriormente? Então, anteriormente, eu tinha 300 comprimidos e cada dia tomava 6. Então, a dosagem inicial seria 300 dividido por 6, daria para 50 dias. Ok? Agora, o gasto semanal são 2 dias usando 6, mais 5 dias usando 4. Quando nós computarmos isso, dá 20, mais 12, 32 por semana. Ok? Então, se eu pegar 32, se eu pegar 300 e dividir por 32, pessoal, vai dar 9, tá? E vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 18. Ou seja, se eu pego 300 e dividir por 32, vai me dar 9 semanas. E o equivalente... Não, vai sobrar 12, perdão. Vai me dar 9 semanas, vai me sobrar 12. E vai me sobrar 12 comprimidos. 9 semanas são 9 vezes 7 dias. E 12 comprimidos seria no máximo o equivalente a você, para que dê mais dias, seria você utilizando dosagem de 4 comprimidos. Então aqui daria mais 3 dias. Então 9 vezes 7, 61. 9 vezes 7, 63. Com 3 dá 66 dias. Então a caixa antes dava para 50 dias. A nova caixa dá para 66 dias. Então, 16 dias a mais, letra C de casa. Abaixo está ilustrado o número de consultas de um médico de segunda a sexta-feira de certa semana, com a média do número de consultas diárias desse médico. Então, eu tenho 14, mais 16, mais 17, mais 13, mais 15. Se nós somarmos isso aqui, 14 mais 16 já dá 30. 30 com 17, 47. Com 13, 60. Com 15, 75. Então a média vai ser 75 dividido por 5. E quando eu pego 75 dividido por 5, dá 15. Resposta letra D de dado.